Boa noite, irmãos. Graça
e paz. Que Deus nos abençoe nesse momento de culto, um culto que somente Deus é digno de receber. Prepare-se nesse momento, esteja se desligando das demais coisas que possam distraí-lo, por mais difícil que isso seja, uma vez que cada um está em sua casa, em seu lar, mas na medida do possível, esteja concentrado agora para prestar culto a Deus. Reserve aí a sua Bíblia, caso não tenha feito ainda. A liturgia foi enviada tanto no WhatsApp quanto no Facebook. Então vamos estar prestando culto ao nosso Deus nesse momento. Deus nos abençoe. E vamos dar início ouvindo a voz do nosso Deus por intermédio da sua bendita palavra. Convido para que abram comigo as suas Bíblias em Gênesis capítulo 2, versículos 18 a 25. Gênesis 2, 18 a 25. Gênesis 2, a partir do versículo 18, a palavra de Deus nos diz: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei um auxiliador a que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava um auxiliador a que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Versículo 24 de novo: Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Nós vemos aqui o projeto inicial da família. A família é um projeto de Deus. E o casamento também é um projeto do nosso Deus. Estando nesse mês de maio que costumamos chamar de mês da família, é importante que estejamos refletindo sobre isso. Estejamos agora em oração de adoração ao nosso Deus, louvando, e eu vou pedir para essa oração, que faça essa oração o nosso irmão Constantinos. Amado Deus, querido Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nos reunimos aqui nessa noite, nas nossas casas, Senhor, pedindo, Senhor, a Tua graça sobre as nossas vidas, para que entendamos, Senhor, da Tua grandeza, Senhor, das maravilhas que Tu tens operado, Senhor, no meio do Teu povo, Senhor, das maravilhas, Senhor, do Teu cuidado conosco, Senhor, e pela oportunidade que Tu nos dá, Senhor, de ouvir mais uma vez, Senhor, a Tua mensagem, Senhor. Ouvir de Ti, Senhor, uma porção, Senhor, que Tu preparastes para os nossos corações e para as nossas mentes nessa noite. Senhor. Que sejamos, Senhor, verdadeiramente nesta noite, adoradores, Senhor, e que este culto, Senhor, seja prestado tão somente para Te honrar e para Te glorificar. Trabalha, Senhor, através dele nas nossas vidas, é o que nós Te pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Cantemos agora, meus irmãos, o hino 180, Amor Fraternal. Hino 180.
Jesus, bom amigo, ensina-nos a amar, e como tu fizeste, também a perdoar, pois tanto carecemos do auxílio teu Senhor. Unidos graças damos ao teu imenso amor. Agora, passando para o nosso momento de confissão, eu convido os irmãos que abram comigo suas Bíblias no Salmo 78, os versos 1 a 8. Salmo 78. Salmo 78, eu estarei lendo os 8 primeiros versículos. O título do salmo é o seguinte: Salmo didático de Asaf. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Deus tem um propósito maravilhoso para a família, mas nós somos falhos, nós cometemos falhas em todas as áreas da nossa vida, inclusive na área da família, familiar. Esse é um momento propício para você confessar os seus pecados diante do nosso Deus. Se precisar depois confessar algum pecado particular para alguém da sua família, o faça também. Mas esteja em alguns momentos em oração silenciosa, e após alguns instantes eu estarei fazendo oração em voz audível. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Pedimos perdão, inclusive, Senhor, pelas falhas que temos cometido com a nossa família, pelos pecados que os pais que temos cometido como pais, como mães, como filhos, como cônjuges. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos purifique, que o Senhor traga restauração,
renovação para as nossas famílias e principalmente para aquelas famílias que estão mais desestruturadas, que estão mais distantes de Ti. Tem misericórdia, Senhor. Pedimos assim, perdoa-nos, mas ao mesmo tempo, confiados na suficiência do sangue de Cristo, na sua graça maravilhosa, nós desde já agradecemos pela certeza do perdão. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus agora em Colossenses capítulo 3. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Capítulo 3, versículos 18 a 21. Colossenses 3, 18 a 21. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Vamos ter agora uma oração de intercessão, tanto pela família, por cada família da igreja, por cada lar, e uma oração também pela família maior, a família da igreja, colocando tudo diante do nosso Deus. Eu vou pedir para que faça essa oração o nosso irmão presbítero Sidney. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, estamos na Tua casa agora, Senhor Deus, para Te prestar culto, para Te louvar, para Te bendizer, ó Pai. Clamamos ao Senhor nessa hora, Senhor Deus, que venha visitar todos os corações desta igreja, ó Pai. Que o Senhor esteja penetrando através dessa transmissão, ó Pai, todas as casas dessa igreja, ó Pai. Sim, o Senhor Senhor. pode estar abençoando, guardando, Senhor Deus, e principalmente, Senhor Deus, suprindo de todas as necessidades, ó Pai. Venha ser, Senhor Deus, com aqueles que estão desempregados, Senhor Deus. Amém. O Senhor conhece suas necessidades, Senhor Deus. Venha ser, Senhor Deus, com aqueles que estão sozinhos, ó Pai. Com aqueles que sentem solidão, Senhor Deus. Com aqueles que tenham qualquer tipo de carência, ó Pai. Sabemos, Senhor Deus, que o Seu Espírito Santo é maior que tudo, Pai. E tudo pode, se assim for do Seu agrado, se assim for da Sua vontade, Pai. Te pedimos, Senhor Deus, te clamamos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar cada um dessa igreja, Pai. Cada lado dessa igreja, o Senhor esteja presente, ó Pai. Que esses momentos de pandemia, Senhor Deus, sejam unicamente, exclusivamente para fortificar os nossos laços, ó Pai. Que o nosso amor com a nossa família, com os nossos entes queridos, possa ser cada vez maior, ó Pai. Amém. E a saudade, Senhor Deus, de estar em comunhão com a Tua igreja, Senhor Deus, de estar de corpo presente, abraçando os irmãos, que isso possa aumentar e possa vir a ser saudável, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem permitido, ó Pai, que nós Te cultuemos, ó Pai. Apesar de todos os problemas, Senhor Deus, apesar dos problemas técnicos, Senhor Deus, apesar da distância, Senhor Deus, podemos estar em comunhão, sim, Senhor Deus, através da tecnologia, ó Pai. Obrigado por isso, ó Pai. Venha ser, Senhor Deus, com os líderes da Tua igreja, ó Senhor Deus, com a Igreja Presbiteriana do Brasil, ó Pai. Venha ser com os nossos governantes, ó Pai. Toca aqueles corações, Senhor Deus. Faça, Senhor Deus, com que eles tomem decisões cada vez mais perto do que diz a Tua palavra, ó Pai. Obrigado pela vida deles e venha abençoá-los também, Senhor Deus. Em nome de Cristo Jesus é que Te pedimos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Passemos agora para o momento de gratidão, também de consagração ao nosso Deus. Convido que abram comigo as suas Bíblias no Salmo 119, versículos 1 a 8. Geralmente, quando falamos no Salmo 119, as pessoas brincam, né? Porque é o maior salmo da Bíblia, na verdade, o maior capítulo de toda a Bíblia. Mas, meus irmãos,
Este salmo tem uma mensagem maravilhosa a respeito da importância da palavra de Deus, da ação da palavra de Deus em nossas vidas. E nós estaremos lendo agora dos versículos 1 a 8, Salmo 119, dos versículos 1 a 8, a palavra de Deus nos diz: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomaram, sejam firmes os meus passos, para que observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Aqui nós percebemos a importância do temor a Deus e de andarmos também nos seus caminhos. Vamos agora louvar ao nosso Deus com o hino de número 62 do nosso inário. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvou na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os
Oremos. Graças te damos, Senhor, por tudo. Primeiro, a salvação por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecemos também pelo pão de cada dia, porque tens suprido as nossas necessidades. Agradecemos pelo nosso lar, pela nossa família, pelo alimento, pela roupa, pelo teu cuidado, proteção, a cada dia. Agradecemos pela tua igreja. Agradecemos porque tu tens sustentado a tua igreja. Nós agradecemos a ti, Senhor, pelos irmãos que têm o seu emprego e que têm também contribuído com a tua casa, com seus dízimos e ofertas. Que estes sejam consagrados ao teu serviço, Senhor, e que sejam utilizados com responsabilidade e para o bem do teu reino. Nós agradecemos por tudo, no nome bendito de Cristo Jesus. Amém. Agora, irmãos, quero convidá-los para que abram comigo as suas Bíblias no Salmo 128. Salmo 128. Aproveitando, mais uma vez, reafirmando que nós estamos no mês que chamamos mês da família, e além disso, hoje comemora-se o Dia das Mães em nosso calendário, então eu creio que seja propício uma mensagem nesse sentido, voltada para a família. Se Deus nos permitir neste mês trazer mais alguma mensagem, permitir e conduzir para que assim seja, trazer mais alguma mensagem voltada para a família, assim será, de acordo com a vontade do nosso Deus. Salmo 128, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Cântico de romagem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Oremos mais uma vez. Senhor, a tua palavra está aberta, e eu suplico, Senhor, dá a mim discernimento, a iluminação, a tranquilidade, para que transmita a tua palavra com fidelidade, com clareza, e que essa mensagem seja gravada no mais profundo dos nossos corações. Que o teu Santo Espírito nos traga iluminação e edificação. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos em uma época onde a família tem perdido cada vez mais o seu valor. O número de divórcios é algo assustador. E a mídia tem passado uma visão de família totalmente errada. O fato é que as pessoas não acreditam mais no casamento. Os pais já não têm mais autoridade em casa. Os filhos já não honram, já não respeitam mais os seus pais, as suas mães. Nós temos tido muitas dificuldades. Os maridos e pais de família não têm cuidado da vida espiritual do lar. As mulheres estão trabalhando exaustivamente fora e dentro de casa, porém os filhos têm sido criados muitas vezes pela creche ou pela babá. As famílias já não param mais para ler a Bíblia, para orar ou para conversar. E o próprio contexto social em que estamos inseridos acaba contribuindo para a desestruturação da vida familiar. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos mostra o propósito original de Deus para com a família, o seu propósito para a mesma. E olhando para este Salmo 128, eu creio que nós temos um modelo bíblico
de família aqui neste salmo. Nós bem sabemos que este é um dos salmos de romagem, um dos salmos que o povo de Israel cantava quando se dirigia para as festas anuais a Jerusalém. Mas, meus irmãos, eu queria que nós refletíssemos um pouquinho nesta noite no seguinte tema: o que é necessário para desfrutarmos de um lar abençoado e feliz? Ou, se preferir, não em forma de pergunta, mas afirmativa, desfrutemos de um lar abençoado e feliz, ou desfrutando de um lar abençoado e feliz. Evidentemente que nós veremos no decorrer da mensagem que não é essa alegria proposta pelo mundo, é muito diferente. A alegria do Senhor é bem diferente desta alegria que o mundo tem proposto para nós. Mas, quando nós olhamos para este texto, o primeiro aspecto que nós vemos aqui, ou a primeira instrução para se ter um lar abençoado e feliz, que desfrute das bênçãos de Deus e da verdadeira felicidade, é que o homem, o marido e pai, ele deve ser temente a Deus. O marido e pai, o homem do lar, precisa ser temente a Deus. Nós vemos os versículos 1 e 2 que nos dizem: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. As instruções são dadas ao homem da casa justamente porque esse é o líder espiritual do seu lar. E para ser um bom líder, ele deve ser temente a Deus, ou seja, amar a Deus respeitosamente. Colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. E se ele for temente a Deus, consequentemente ele andará nos seus caminhos. Consequentemente ele estará em comunhão com Deus. É impossível temer a Deus e andar em outros caminhos. Uma coisa leva consequentemente a outra. Se o homem não está andando no caminho do Senhor, é porque ele está falhando em seu coração, no que diz respeito ao temor a Deus. Para temer ao Senhor é preciso conhecê-lo. Não é qualquer pessoa que pode temer, que pode respeitar, que pode honrar a Deus. Somente aquela pessoa que já foi salva, que tem comunhão com Deus, que o conhece, que entende a sua grandeza, o seu poder e santidade. E isso deve levar o homem a andar com Deus, uma vez que quanto mais ele conhece a Deus, ele vai perceber o quanto é maravilhoso e o quanto é necessário andar com Deus. Servindo com reverência, com temor de ofendê-lo, com ansiedade para agradá-lo, e também em plena submissão e obediência a Deus. O salmista já começa o salmo dizendo: bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, cheio de alegria, é aquele que teme ao Senhor, é aquele que anda nos caminhos do Senhor. Meus irmãos, aqui nós temos um princípio maravilhoso. A verdadeira felicidade, a verdadeira alegria só tem quem conhece a Deus, quem teme a Deus, quem anda com Deus. Essa é a verdadeira alegria. O homem que teme a Deus, que anda com Ele, também conduzirá a sua família ao temor e obediência do Senhor. Quanto mais comunhão ele tiver com Deus, mais aquilo refletirá na sua liderança espiritual, no seu cuidado para com a sua família. O próprio fato dele andar com o Senhor significa que ele procura cuidar da sua família com o sustento físico e o ensino da palavra de Deus. Ele vai perceber que não tem como se preocupar apenas com o sustento físico e nem tão somente com a questão espiritual. Essas coisas estão vinculadas. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Ele vai assumir o papel de sacerdote e profeta do seu lar. Paulo, escrevendo aos Efésios, afirma que o amor do marido para com a sua esposa deve ter como parâmetro o amor de Cristo pela igreja. O padrão é alto. Mas andando com Deus, temendo ao Senhor, ele pode vir a obedecê-lo e a cumprir o seu propósito.
Significa que o marido tem responsabilidade, inclusive em relação à vida espiritual da sua esposa. Não que isso tire a responsabilidade da sua esposa, mas o seu esposo, ou melhor dizendo, o marido, ele tem responsabilidade por fazer com que a sua esposa se volte mais para Deus, esteja mais próxima de Deus, ame mais o Senhor por intermédio da sua liderança espiritual. Em Deuteronômio 6, há orientações de como ensinar os filhos o temor do Senhor. Primeiramente, quando você abrir lá em Deuteronômio e você der uma olhadinha, capítulo 6, você vai perceber que, em primeiro lugar, a pessoa, o pai, ou os pais no caso, precisam ter a palavra de Deus no coração. Precisam amar a Deus. E assim vai ensinar os seus filhos, vai aproveitar todas as oportunidades, vai ser criativo, falando sobre a palavra sentado com seus filhos, quando eles vão dormir, quando eles se levantam, quando estão andando juntos. Vai aproveitar o tempo com os seus filhos, ensinando não apenas com palavras, mas também por intermédio das suas atitudes. O homem que anda nos caminhos do Senhor, além de temer a Deus, de se preocupar com o aspecto espiritual da sua família, com a liderança espiritual, ele também assume a responsabilidade de mantenedor das necessidades materiais do lar. Embora a esposa possa auxiliá-lo financeiramente, ele é o principal responsável por isso. Observem o contraste do que significa trabalho para o homem que não teme ao Senhor no Salmo 127 e para aquele que teme ao Senhor aqui. Salmo 127 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. E aqui no versículo 28, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irás bem. Há um contraste aqui de quem teme a Deus e de quem não teme. Para aquele é algo inútil, para quem não teme a Deus, uma triste e enfadonha rotina. Para este é alegria, é uma bênção poder trabalhar e ganhar assim o seu sustento. O homem temente a Deus sabe que o trabalho é uma bênção, ele coloca a Deus em todos os seus projetos, ele procura na medida do possível trabalhar por vocação e não com o coração cheio de ganância por dinheiro. Ele usa os talentos que Deus lhe concedeu. Ele descansa no cuidado do Senhor. Ele é um homem trabalhador que ganha o seu pão com honestidade. E o resultado disso só pode ser alegria. E as coisas caminhando bem. Porque Deus abençoa o trabalhador. Deus abençoa o honesto. Mas a segunda instrução nós já veremos aqui para um lar abençoado. Mas antes eu queria trazer algumas reflexões para nós homens, maridos, pais. Homens, o nosso principal objetivo como maridos, como pais, deve ser temer a Deus e andar nos seus caminhos. Esse deve ser o propósito primordial da sua vida, ou das nossas vidas. Colocando Deus em primeiro lugar em nossas vidas, e a alegria virá como consequência. Não significa ausência de problemas, de choro, de dificuldades, mas a verdadeira alegria, aquela paz, aquela tranquilidade do Senhor virá como consequência disso. Queria falar um pouquinho para você que é solteiro, você rapaz. Se de fato você teme a Deus e anda nos seus caminhos, descansará na promessa de Deus de que a esposa prudente vem do Senhor. Não se case com alguém que não teme a Deus, com uma moça que não ama o Senhor, que ainda não tem um relacionamento com Cristo. Não entre em julgo desigual, pois se fizer isso, você estará justamente mostrando que não anda nos caminhos do Senhor e que não teme a Deus. Você estará se desviando do caminho do Senhor. E você, moça,
Jovem, a primeira qualidade que você precisa buscar no rapaz, com quem você pretende namorar e casar, é saber se ele teme a Deus, se ele ama a Deus, se ele caminha com Deus, se ele anda nos caminhos do Senhor. Essa é a principal qualidade que você precisa procurar no rapaz com quem você pretende namorar, ficar noiva e se casar. Case-se no Senhor, pois entrar em julgo desigual. Se você entrar em julgo desigual, o seu lar já vai começar de uma maneira péssima. Deus é misericordioso, Ele pode transformar a situação, mas nós não podemos desobedecer esperando a bênção de Deus. Não faz sentido isso. Não faz nenhum sentido. Deus certamente nos abençoa. Mas para aqueles homens que se converteram após o casamento e o cônjuge ainda não se converteu, ainda não tem intimidade com Deus, caso você tema a Deus, caso você ande nos caminhos do Senhor, saiba que Deus te dará forças, que Deus lhe dará sabedoria e que você poderá influenciar e você poderá fazer diferença no seu lar, mesmo você tendo tido a vida transformada por Deus e a sua esposa ainda não. Nós, homens casados, precisamos conduzir o nosso lar de maneira que as nossas esposas amem mais a Deus, sejam mulheres mais crentes. Devemos tratá-las muito bem, com todo o carinho, demonstrando amor sacrificial, compreensão e respeito para com elas. Nós temos a responsabilidade pela vida espiritual do nosso lar. É necessário ensinarmos com as nossas palavras e com o nosso exemplo para os nossos filhos. Irmãos, nós devemos aproveitar todos os momentos que passarmos com eles para ensinar a palavra. Nós vivemos numa época onde a vida é muito corrida. E eu sei que muitos pais, esposos, têm uma vida extremamente corrida, mas mesmo assim é necessário reservarmos momentos para ler a Bíblia, para orar com nossos filhos, com a nossa esposa. O culto doméstico, ele não pode ficar de lado. Muitos estão resgatando essa prática agora na quarentena, mas ela deve permanecer depois. E louvado seja Deus se ela já existia anteriormente. Apesar de toda a correria, nós podemos aproveitar os momentos que passamos com os nossos filhos, talvez ali no café da manhã, quando formos levá-los para a escola, aproveitar esses momentos que passamos juntos para falar da palavra de Deus para eles, para dar um exemplo de que somos diferentes. Você levando o seu filho para a escola, ali no trânsito, toda aquela dificuldade, ele vai olhar, ele vai observar o seu exemplo, ele vai aprender com aquilo também. Pais, nós não podemos permitir que a televisão, a internet tome o tempo que a família deveria passar juntos, ou que cada um deveria passar junto. Há uma ideia, infelizmente, na nossa sociedade, e é principalmente aqui no Ocidente, de que o trabalho é algo ruim. Irmãos, homens, nós devemos sempre considerar o trabalho como uma bênção dada por Deus. Foi Deus que criou o trabalho. O trabalho é uma bênção. Trabalhar é uma bênção de Deus. Nem sempre é possível trabalhar naquilo que gostamos. Como é bom quando nós podemos desenvolver algum talento que nós temos. Nem sempre isso é possível. Mas na medida do possível, busque fazer aquilo que você goste e aquilo que você entende que Deus o vocacionou. Na medida do possível, é importante que trabalhemos por vocação naquilo que nós gostamos, para que não se torne algo enfadonho, para que seja algo prazeroso para as nossas vidas. Sejamos trabalhadores, honestos, e assim desfrutaremos do nosso trabalho com alegria. A questão não é se vamos ganhar muito dinheiro ou pouco, a questão é se trabalharmos, temermos a Deus, andarmos os seus caminhos, Deus vai suprir as nossas necessidades, necessidade da nossa família, e aquilo será bênção, Deus vai multiplicar, e aquilo vai trazer alegria, desfrutarmos de tudo com prazer,
reconhecendo as bênçãos de Deus, reconhecendo o cuidado de Deus em tudo. Mas a segunda instrução para se ter um lar abençoado e feliz é uma esposa que edifique o seu lar. Uma esposa que seja frutífera dentro do seu lar, na sua família. E é evidentemente que, embora a questão do temor a Deus seja colocada aqui para o homem, mas o temor a Deus, a esposa, os filhos também devem ser tementes a Deus. Tudo está relacionado, não tem como desvincular uma coisa da outra. Acompanhe comigo a primeira parte do versículo 3, que nos diz o seguinte: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Será como a videira frutífera. Algo importante destacar aqui é que o projeto de Deus, ele é o casamento heterossexual e monogâmico entre um homem e uma mulher. Esse é o projeto original de Deus. Qualquer coisa fora isso é deturpação humana. O casamento, o projeto de Deus é entre um homem e uma mulher. Eu creio que o ensinamento deste versículo a respeito das esposas e mães, ele possa ser compreendido melhor à luz de outros textos da Bíblia. Depois você pode ler com calma em casa, Provérbios 14, versículo 1, o capítulo 31 de Provérbios, que fala sobre a esposa virtuosa, Tito 2, 5, 1 Timóteo 5, 14, ou seja, em outras palavras, podemos dizer que ele está dizendo aqui que a esposa é alguém que edifica o seu lar, é uma boa dona de casa, uma mulher virtuosa, aquela que cuida do bom andamento do seu lar. A principal vocação da mulher é frutificar dentro do lar. Ser esposa e mãe vem antes de qualquer outra vocação ou profissional. As principais vocações da mulher são ser esposa e mãe, frutificar dentro do lar. O bom andamento do lar depende da mulher. Se nós formos pensar aqui no que significa interior da casa, era um espaço naquela casa, naquele contexto no qual o salmista está escrevendo aqui, na tenda das pessoas ali, havia um espaço dentro da casa, que poderíamos dizer assim, que era o espaço da mulher. Era um espaço reservado à mulher. E o significado aqui esse interior da casa significa o coração da casa. O coração da casa. Tamanha importância da esposa para o lar. E a mesa descrita aqui, o texto vai falar, tua esposa no interior de sua casa, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. A mesa simboliza e realiza a unidade familiar. E nós vemos aqui algumas figuras. A figura da videira fala da beleza e do estímulo do lar. Aqui a ideia é de que a mulher é uma fonte de bênção. A mulher é descrita como a videira frutífera em sua casa. E nós percebemos aqui o aspecto de fecundidade que a mulher tem. Fecundidade é a ideia principal da figura da videira. E o principal objetivo de uma videira qual é? Produzir frutos. Não adianta uma videira se não for para produzir frutos. E existem dois prováveis sentidos de fecundidade aqui, referidos aqui. Fértil no sentido de que a mulher recebeu o maravilhoso dom de ser mãe. O dom maravilhoso que Deus deu à mulher de ser mãe. Mas também o sentido de produtividade no lar. Como a mulher virtuosa que atendia o bom andamento do seu lar. Percebam, meus irmãos e irmãs, que a videira, ela produz algo refrescante e nutritivo, mesmo em um clima quente e difícil. Mesmo em um clima quente e difícil, ela consegue produzir algo refrescante, algo nutritivo. Semelhantemente, a mulher consegue lidar com as dificuldades do lar, produzindo bons frutos. Esse é o ideal de mulher, biblicamente falando. Certo autor disse o seguinte: a mulher é quem faz o ambiente da família.
Se a mulher é cheia de graça, da graça de Deus, a casa vai ser cheia da graça. Se a mulher é alegre, a casa vai ser uma festa. Se a mulher é hospitaleira, a casa vai estar cheia de amigos. Se a mulher é trabalhadora, os filhos vão aprender e amar e servir aos outros. Um grande exemplo é a mulher virtuosa descrita em Provérbios 31. Este é um exemplo maravilhoso da mulher que frutifica, que produz frutos, que edifica o seu lar. Ela transmite confiança ao seu marido, ela sabe que a casa e os filhos estão em boas mãos, ela é esforçada no cuidado do lar, é uma boa administradora, ela tem sempre palavras de sabedoria e bondade para com os filhos e para com o esposo. Ela cuida tão bem do lar que os próprios filhos e maridos a elogiam. Deus percebeu, homens, maridos e pais, Deus percebeu, homens, que não era bom que nós vivêssemos sozinhos. Ele percebeu isso desde a criação, quando ele, após criar Abraão, ou melhor dizendo, Adão, e não havia uma auxiliadora para ele, Deus percebeu que não era bom que ele vivesse sozinho, por isso Deus criou Eva para ser a sua companheira. A companheira foi necessária desde o Éden, auxiliadora idônea. Mulheres, o bom andamento do lar depende de vocês. Por melhor que nós homens cuidemos dos nossos lares, nós não chegaremos nem perto da maneira cuidadosa e bela que vocês cuidam da casa e dos filhos. Eu percebo lá em casa minha esposa fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e sempre com muita dedicação e esforço. As mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo e conseguem fazer isso bem. Mesmo que você precise trabalhar fora, mesmo que você precise trabalhar fora do seu lar, exercendo assim seus talentos e auxiliando o seu marido financeiramente, o que fará a sua vida muito corrida. Mas mesmo que você precise trabalhar fora de casa, ainda assim esteja certa de que a sua principal vocação é frutificar, é produzir frutos dentro do seu lar. Deus deu às mulheres o privilégio de serem mães. Hoje nós comemoramos o Dia das Mães. Que privilégio maravilhoso, é um dom maravilhoso que vocês têm. O filho é gerado ali no ventre de vocês. Vocês ficam 9 meses com a criança no ventre, percebem o desenvolvimento de uma vida dentro de vocês. É algo maravilhoso, é um dom maravilhoso, mas vocês têm a responsabilidade também de serem auxiliadoras frutíferas. Estejam empenhadas para que o lar de vocês seja o melhor lugar do mundo. Lembrem-se que a vocação de edificadora do lar, de esposa e de mãe, vem antes do que qualquer vocação profissional. Mesmo que você, todas as mulheres têm muitos talentos, talvez exerça alguma profissão, mas isso é secundário. Primeiro vem o lar. Priorizem seus lares. Você pode até ter alguém, às vezes é necessário ter alguém para ajudar, cuidar da sua casa, ou talvez precise colocar o seu filho numa creche, numa escola, às vezes isso é necessário, mas o bom andamento do seu lar deve continuar sendo sua responsabilidade. Por melhor que seja a babá, a creche, a educação dos filhos, continua sendo responsabilidade de nós, os pais, como líderes espirituais do lar, e de você, mãe, aquela que deve frutificar no lar, que acaba passando mais tempo com eles. E isso vale também para a adolescência. Você vai ensiná-los no convívio da mãe com os filhos, ela vai ensiná-los a ter responsabilidade no lar. Você vai ensiná-los a administrar o tempo, brincando com eles, não permitindo que eles assistam porcarias na TV ou joguem jogos inadequados no videogame. Nem tampouco façam aquilo
que não é correto. Esposas, mães, aproveitem todos os minutos que passarem com o esposo e com os filhos, para que haja um ótimo diálogo e um ótimo ambiente no lar. E essas orientações bíblicas, elas valem também para aquelas mulheres que ainda não são esposas nem mães, mas que um dia serão. Vale para vocês também. Homens, lembremos de algo muito importante. As nossas mulheres, elas são as nossas auxiliadoras e não as nossas empregadas. Não podemos confundir uma coisa com a outra. Elas são as nossas auxiliadoras. Aquelas que trabalham fora de casa, geralmente acabam trabalhando mais do que nós homens. Portanto, cabe a nós ajudá-las com as atividades domésticas também, com os afazeres domésticos. Eu não me lembro o livro agora, eu acredito que tenha sido algum livro do Paul Tripp ou David Tripp, autores que falam muito a respeito da família, mas eu li um exemplo de modelo familiar que me chamou muita atenção. É o seguinte: o homem lavando a louça, os filhos secando a louça e a esposa guardando a louça, aproveitando esses momentos para que haja um bom diálogo e um ótimo ambiente no lar. Achei muito interessante essa ilustração. Mas, meus irmãos e irmãs, o Salmo 128 é o ideal de lar. Mas nós sabemos que as coisas nem sempre são assim. Muitos lares que têm enfrentado dificuldades terríveis. Por exemplo, eu queria falar com você, mulher, que precisa ser mãe e pai ao mesmo tempo. Tenha certeza de que você é uma grande batalhadora e de que no Senhor o seu trabalho não será em vão. A sua força vem do Senhor, Ele vai te sustentar. Ele vai continuar te dando forças. E vocês, filhos, numa situação como essa, precisam ser mais compreensíveis ainda com a mãe de vocês e ajudarem a ela em tudo. E você, mulher, que se converteu após o casamento, mas seu esposo não quer saber de Deus, saiba que com a ajuda do Senhor, muita oração e esforço, você também pode fazer a diferença no seu lar. Apesar de todas as dificuldades, você poderá edificá-lo, desde que haja com temor a Deus, pedindo sempre sabedoria a Ele. Deus pode te usar para fazer diferença no seu lar, para transformar a vida do seu esposo também. E olhando ainda para esse texto, a terceira instrução para se ter um lar abençoado e feliz é que os filhos devem ser criados numa base familiar cheia de amor e temor a Deus. É importante que os filhos sejam criados numa base familiar cheia de amor e de temor a Deus, uma base sólida. Percebam a palavra de Deus ainda, o texto no versículo 4, ou melhor dizendo ainda, um pouquinho no versículo 3. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O plano de Deus para um lar abençoado inclui filhos descritos como rebentos da oliveira. É importante que nós entendamos aqui que as crianças, elas são chamadas de rebentos ou de brotos, porque elas ainda não são uma árvore. A figura da oliveira aqui, e ela tem os seus brotos. Os brotos ainda se transformarão em árvore. Mas eles são pequenos brotos, pequenos galhos que crescem em torno de uma árvore madura. E se você tirar o galho de uma árvore, ele vai morrer. Ele não vai permanecer. As crianças também precisam se desenvolver e amadurecer. Elas precisam de nutrição física e espiritual. Elas carecem disso.
As crianças são totalmente dependentes dos pais. A oliveira aqui, ela é o símbolo da bênção divina. Era uma árvore comum, porém muito famosa e valiosa no Oriente. O seu produto era muito importante. Tanto que nós pegarmos aqui o azeite da oliveira, ele era usado para cozinhar alimentos, iluminar o santuário, curar ferimentos, aliviar a dor e ungir os sacerdotes. Percebam a importância dela? Os pais devem funcionar como uma oliveira, ou seja, o pai e a mãe irão conduzir os seus filhos à maturidade, ao crescimento físico, emocional e espiritual. As crianças já têm potencial para produzir frutos, porém ainda não o fazem. Os frutos que darão no futuro dependerá da criação que eles têm hoje. Os brotos tomarão o lugar das árvores no futuro. Os filhos, eles representam renovação e continuação, a continuação da descendência. Os pais não vão viver para sempre. Os filhos que vão continuar. Mas eles dependem de apoio, do consolo, da compreensão, da disciplina, do amor e do exemplo dos pais. A figura aqui é de uma família reunida, e os filhos recebendo instruções dos pais, recebendo total atenção destes. Filhos, falar para aqueles que são filhos, sejam crianças, adolescentes, jovens, filhos. Seus pais são instrumentos de Deus para a bênção de vocês. Portanto, independente deles cumprirem corretamente o papel deles, ou falharem, não é desculpa para vocês desobedecerem a Deus. Cabe a vocês respeitá-los, honrá-los e obedecê-los, independente deles os criarem corretamente ou falharem. Seus pais têm o dever de educá-los, mas vocês também têm a responsabilidade de amarem a eles e a Deus espontaneamente. Não existe uma condição para fazer isso. Rebeldia não cabe a filhos crentes. Vocês não são donos do próprio nariz. Enquanto estiverem na casa dos seus pais, devem prestar contas a eles. Devem fazer isso. Disso depende um lar abençoado e feliz. Mas nós vemos aqui um resultado disso tudo. O resultado de um lar abençoado é que ele será bênção para a igreja e para a sociedade. Um lar abençoado será bênção para a igreja e para a sociedade. A verdade que permanece. Acompanhe comigo os versículos 5 e 6. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. O salmista termina o salmo com uma oração, mas na verdade não era apenas uma intercessão, mas sim um anúncio da certeza da bênção de Deus. E não apenas da bênção de Deus sobre a família temente a Deus, obediente a Deus, mas também sobre o povo de Deus como um todo. A família do Senhor, a família maior. Sião era o monte onde estava Jerusalém, o templo, a arca da aliança que representava a morada, a presença do único Deus verdadeiro. Sião, portanto, se refere ao povo da aliança, que é abençoado como resultado de sua obediência a Deus. E Israel diz respeito à sociedade como um todo. Meus irmãos, minhas irmãs, quanto mais nós obedecermos a Deus, mais Ele vai nos abençoar. Uma família abençoada será bênção na vida da igreja e será bênção na vida da sociedade também. Famílias estruturadas e abençoadas significam igrejas abençoadas, sociedades abençoadas, ou melhor dizendo, cidadãos abençoados, cidadãos que são abençoadores, inclusive, que vão fazer diferença onde quer que estejam. Uma família abençoada também traz longevidade. Se você
obedecer a palavra de Deus, e Ele te concedeu uma vida longa, chegará no final da sua vida, verá os seus netos, talvez os seus bisnetos, olhará para trás e dirá: valeu a pena temer a Deus, obedecer a Deus, ter uma vida frutífera. Mas mesmo que você não viva tantos anos, não tenha oportunidade de ver os seus netos, mesmo assim, quando partir, você o fará com a certeza de que deixou um legado maravilhoso para os seus filhos, e que eles deixarão esse legado para os seus netos, bisnetos. A obediência de hoje trará bênção para as futuras gerações. Que maravilha nós sabermos disso. Eu já tive o privilégio de conhecer famílias que dizem: nós somos uma geração de pessoas que temem a Deus, de pessoas que amam a Deus. Eu já vi alguns relatos de famílias tementes a Deus, e o resultado dos descendentes para a sociedade como um todo, como cidadãos honrados, que fizeram diferença na sociedade, que fizeram diferença nesse mundo. Mas o contrário também, tristemente, é verdade. Um lar abençoado depende de nós homens, liderando espiritualmente, sendo homens de atitude. Liderança significa inclusive atitude, tomando as melhores decisões para o nosso lar, sempre com oração e a orientação de Deus. Depende também de vocês, mulheres, sempre apoiando os seus esposos em tudo, cuidando do bom andamento do lar. E vocês, filhos, têm a responsabilidade de obedecer, de respeitar os seus pais, pois o fazendo, estarão respeitando, honrando e demonstrando amor para com o próprio Deus. Mas com relação àqueles homens, a você, homem, mulher, aqueles que não se casaram, e é possível que entendam que devam ficar solteiros, tem pessoas que têm vocação para isso. Vocês também podem desfrutar da bênção de Deus, da verdadeira alegria. Bastam amarem a Deus, temerem ao Senhor, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Além disso, vocês fazem parte da família maior, a família da fé, e terão mais tempo para se envolverem na obra do Senhor. Mas eu queria trazer uma palavra também para aqueles pais que não podem ter filhos, uma questão de esterilidade ou qualquer outro motivo de saúde. Deus pode fazer com que vocês sejam bênçãos, ou melhor dizendo, vocês podem ser bênçãos na vida de muitas crianças. Vocês podem ser bênçãos na vida de muitas crianças, como verdadeiros pais. Além disso, Deus pode abençoar adoções também. Deus pode abençoar um lar por intermédio de filhos adotivos, se assim for do querer dele. E talvez você esteja ouvindo essa mensagem falando: pastor, para mim talvez já seja tarde demais. Eu olho para trás e eu tenho muito arrependimento, muita tristeza. Eu tenho visto consequências ruins na minha família porque eu falhei. Eu falhei na obediência a Deus, eu falhei em temer a Deus, em andar com Deus, em frutificar, em edificar o meu lar, eu falhei. Eu queria dizer para você o seguinte: em Deus sempre há arrependimento, e o nosso Deus é um Deus de renovação, o nosso Deus é um Deus de restauração. Deus pode renovar o seu lar, Deus pode restaurar. Busque a Deus, arrependa-se, peça perdão para Ele, para quem mais você precisar pedir, buscar reconciliação. Nunca é tarde para Deus. Nós estudamos a respeito da história de Davi aqui, temos estudado na escola dominical, e vimos que apesar das falhas dele, do seu adultério, de toda aquela situação que ele cometeu, Deus ainda, as consequências ruins ficaram, mas Deus renovou, Deus restaurou a vida de Davi e fez com que ele tivesse alegria no Senhor novamente. O padrão
de Deus para as nossas famílias, ele é muito alto e nenhum de nós temos condições de chegar nem perto desse padrão que nós vemos aqui na palavra de Deus. Mas tem uma boa notícia, meus irmãos. A boa notícia é que a obra de Cristo por nós, ela tem resultados contínuos. Muitas vezes nós pensamos que Jesus morreu apenas para nos salvar, nos levar para o céu. Isso já seria o bastante maravilhoso. Mas a obra de Cristo foi para transformar as nossas vidas como um todo. Ele transformou as nossas vidas para ser Senhor das nossas vidas, para fazer diferença em cada área das nossas vidas. E a sua obra tem resultados contínuos. Ele, como marido da igreja, ele cuida dos nossos lares, desde que ele esteja no centro das nossas vidas. Desde que ele seja a pessoa mais importante dos nossos lares. Jesus é o nosso exemplo. Ele é aquele que nos capacita em tudo. Coloquemos Jesus em primeiro lugar em nossas vidas e ele continuará abençoando, derramando da sua graça sobre as nossas famílias, e assim desfrutaremos da verdadeira alegria, que não depende de riquezas, não depende de muitas outras coisas que esse mundo tem para oferecer, mas depende tão somente da bênção de Deus. E se tivermos um lar abençoado, também teremos uma geração abençoada. Seremos bênção para a igreja, para as pessoas que convivem conosco, e seremos luz diante das pessoas, também na sociedade. Que assim seja com os nossos lares. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Amém. Como resultado da mensagem dessa noite, eu quero que nós cantemos o hino 395, Amor no Lar. Faça desse hino a sua oração. E depressa se esvai nossa dor. São benditas as sãs alegrias, quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisamos juncados, se juncados de ramos em flor, surgem bênçãos de todos os lados, quando reina no lar doce amor. Saboroso é o pão que fruímos, se o fruímos de nosso labor. Sim, contentes em tudo sorrimos, quando reina no lar doce amor. Os pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor, e com obras o ensino confirmam, quando reina no lar doce amor. Se sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também ao redor, suportável será com certeza, quando reina no lar doce amor. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós agradecemos pelo privilégio que temos de prestar culto a Ti. Nós agradecemos porque temos certeza que dependemos de Ti e de que o Senhor está conosco. Nós reconhecemos que somos falhos,
como esposos, esposas, filhos, pais, e como filhos teus. E por isso pedimos, Senhor, nos perdoe, Senhor, nos ajude, mas agradecemos porque sabemos que temos a graça do Senhor conosco. Suplicamos, Senhor, ajuda cada família, cada pessoa que ouviu a mensagem dessa noite, para que esteja colocando isso em prática em suas vidas, Senhor, em suas famílias. Restaura, Senhor, os nossos lares, fortaleça as nossas famílias, Senhor, não apenas aqui da IP Casa Verde, mas das igrejas do Senhor, as famílias cristãs, para que possamos fazer diferença, possamos ter igrejas fortes, igrejas cheias de vigor, e que possamos fazer diferença na sociedade, nas mais diversas áreas da nossa sociedade, ó Pai. Abençoa as nossas famílias, estão todas diante do Senhor, e agradecemos porque o Senhor faz parte das nossas famílias. No nome de Jesus oramos. Amém. E agora, irmãos, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso bendito Pai, as consolações, a comunhão e o poder do Espírito, seja sobre todos vós, povo de Deus presente aqui, sobre toda a face da terra, hoje, para todo sempre. Amém. Irmãos, amigos, agradecemos a todos que participaram conosco desse momento de culto. Esperamos que Deus tenha falado ao seu coração, tenha edificado a sua vida, e que Deus continue abençoando. Deus continue abençoando as nossas famílias, os nossos lares. Que Deus te conceda uma semana abençoada, sustentando em tudo. Agradecemos a todos, agradecemos os visitantes também aí nas redes sociais que estão participando conosco. São nossos convidados também, após o término da quarentena, caso não morem tão distantes, mas se morarem distantes, poderão continuar nos acompanhando quando tivermos trabalhos também feitos em redes sociais, online. Deus abençoe a sua vida, a sua família, e fiquemos atentos, se Deus nos permitir, amanhã à tarde, provavelmente às 15 horas, teremos a costumeira devocional com o nosso irmão presbítero Luiz Blumer. E também, ou na quarta noite, ou na quinta de manhã, ainda depende muito do andar da semana, aí nós teremos também o nosso estudo bíblico, continuidade no Sermão do Monte. Estejam atentos, e continuemos firmes, inabaláveis no Senhor. Que Ele abençoe a sua semana, que Ele abençoe a sua vida. Um abraço, fiquem com Deus.